Olá, prezado estudante, tudo bem? Vamos prosseguindo aí com o nosso curso de técnico em logística e a nossa disciplina de logística reversa e responsabilidade socioambiental. Para a gente poder prosseguir, sempre como de praxe, vamos dar uma olhadinha que a gente viu no encontro passado. Então, sigam comigo aqui os temas principais da aula anterior. Na aula passada, tivemos a oportunidade de ver o que? As razões pelas quais as empresas desenvolvem a logística reversa. Entendemos que muitas vezes as empresas têm vários fatores sejam eles a pressão do governo, a sociedade, questões da legislação, enfim, vários fatores da razão para que a empresa e, logicamente, reconhecimento perante a sociedade e também importância com o meio ambiente. Motivos que demonstram a adoção da logística reversa. Entendemos que cada vez mais as empresas perante a sociedade têm interesse em demonstrar a sua responsabilidade dentro do que leva a crer que a logística reversa seja importante. E os princípios da produção mais limpa, onde as empresas acabam entendendo que a produção mais limpa não está só envolvendo a matéria-prima, a utilização da matéria-prima ou o descarte adequado, mas também todo o processo e os serviços para qual a empresa está disponibilizando. Correto? Não esqueça que sempre é interessante que você procure saber um pouquinho mais, procure novos, lá em artigos, na internet, procure sempre estar mais atento sobre o tema da logística reversa. Afinal de contas, ele é bem amplo e está em destaque bastante aí na mídia. Você pode encontrar em revistas, em livros do assunto, enfim, sempre é bom que você possa estar se atualizando e entendendo um pouquinho melhor. Vai te ajudar bastante no teu curso aí de técnico em logística, ok? Para prosseguir, então, vamos entender o que a gente vai ver nesse encontro. Vamos lá? Nesse tema da aula de hoje, legislação aplicada sobre a logística reversa. Entenderemos que cada vez mais a legislação ela tem se transformado e pressionado cada vez mais que as empresas possam estar se adequando dentro da logística reversa. Dentro dos objetivos dessa aula, verificaremos que a legislação, qual ela é incluída dentro da logística reversa, como que ela se verifica, entender como a legislação sobre a logística reversa é tratada em outros países, tem um pouquinho de alteração, afinal de contas, cada país aí passou por diferentes etapas, diferentes épocas, né? Países implantaram antes do Brasil e tiveram mudanças, talvez a conscientização em certos fatores, o Brasil tem conscientização em outros fatores, mas vamos ter a oportunidade de dar uma olhada aí como é que está essa questão entre um país e outro. Vamos entender um pouquinho sobre como os países veem a importância da logística reversa. E como último tópico, entendemos que saber como o Brasil trata o tema. Como é que o Brasil tem verificado o tema da logística reversa? Será que ele dá importância? Será que ele não dá importância? Quais são os fatores que principalmente têm se dado atenção? Logicamente, cada vez mais a gente vê que o meio ambiente está sendo degradado, a gente tem preocupação aí, a questão o descarte, como é que o Brasil tem visto isso e a legislação ela tem sido pressionada, ela pressiona, aliás, as empresas, não pressiona, como é que ela tem agido. Vamos lá então, para iniciar o encontro, vamos ao fator do que? Legislação reversa, legislação específica. O que seria a legislação específica? Entenda que, dentro da legislação específica, ela é incluída dentro da questão para as empresas entender que a logística reversa é importante. Pressionar com que as empresas tenham certos fatores. Exemplo, a utilização de matérias alternativas, a utilização muito mais de filtros no descarte, seja lá se ela utiliza o meio ambiente, se ela joga no meio ambiente nos rios, ou seja, fumaça. Entender que todos esses fatores são importantes e, logicamente, que a legislação tem que colocar para que as empresas concluam isso. Não seria adequado dizer até que a legislação seja, ela tem que obrigar as empresas a fazer? Talvez não seria bem adequado, seria talvez que as empresas realmente se conscientizassem, não precisasse talvez uma legislação que obrigassem-as a fazer de uma forma adequada. Mas, infelizmente, muitas empresas não têm essa conscientização, o que acaba tendo que ter uma legislação específica para a logística reversa. A questão da utilização de determinados produtos, muitos produtos são nocivos à sociedade, até à saúde das pessoas, para que as empresas utilizem-se de outras matérias-primas. Um exemplo muito aí que tem se falado no mercado é o amianto. Muitas empresas que faziam as telhas, aquelas chamadas telhas de fibrocimento, elas tinham inclusão do amianto. Esse é um produto que é nocivo à saúde humana. Com o tempo começou a se fazer uma pressão para que essas empresas mudassem, usassem alternativas. Ainda
existe uma briga sobre isso. Muitas empresas acreditam que não é nocivo, porque acreditam que o material ele é mais fácil de se adquirir, então outras empresas já estão mudando. Infelizmente, a legislação tem sido cada vez mais atenuante dentro desse fator. Porém, aí é o futuro que vai dizer se realmente vai mudar ou não vai mudar. Algumas empresas não estão precisando aguardar a legislação, já estão mudando. Enfim, tudo isso vai ter um processo. Outro fator aqui é a preocupação com a logística reversa nos diversos países, né, elas são muito parecidas. Entendemos que, quando falamos do meio ambiente, né, as empresas acabam se preocupando mutuamente. Nos países, a legislação acaba sendo meio que equiparada. Não importa que seja na Europa, nos Estados Unidos, na África, na Ásia, no Brasil, aqui na América do Sul, não importa onde seja, a legislação ela está cada vez mais equalizada. A preocupação realmente é o descarte acentuado, porque cada vez mais novos produtos são lançados, cada vez mais as pessoas têm acesso a produtos no mercado e cada vez mais esses produtos são descartados. Mas, enfim, temos que também dar uma atenção para onde vai esse descarte, se ele pode retornar para as empresas. É onde os países têm se preocupado com a legislação. Entendendo um pouquinho mais disso, seguindo lá, entendemos que o equilíbrio do desenvolvimento sustentável está em 3 fatores. Seja ele o fator econômico, porque as empresas cada vez mais têm um ganho do custo e, logicamente, são pressionadas elas por si próprias a achar alternativas. Enfim, também, muitas vezes, o próprio fator econômico está em que buscar alternativas dos produtos, das matérias-primas, que muitas vezes vêm de longe, ou muitas vezes a matéria-prima acaba se tornando muito cara ou escassa, então é um fator econômico, achar alternativas. Um outro fator importante a se colocar é o fator social. O fator social vem pelo quê? Cada vez mais a pressão das pessoas. Cada vez mais elas entendem que, se as empresas tiverem realmente preocupação com o meio ambiente e implantarem uma gestão adequada da logística reversa e se preocuparem socialmente, a responsabilidade socioambiental seja realmente acentuada, elas começam a ter reconhecimento perante a sociedade. Eu entendo que essas empresas, né, passam a ter maior destaque. Afinal de contas, se elas se preocupam com a minha saúde, se elas se preocupam com o meio ambiente, se preocupam com, né, a sociedade e o meio onde que elas estão, quer dizer, elas têm mais vantagens, então elas merecem uma atenção maior. Por isso, então, a sociedade cada vez mais tem pressionado. E a legislação também faz parte disso. É uma exigência, né, da legislação, porque também as pessoas estão exigindo. Muitas vezes, você tem lá uma empresa próxima de onde você mora, é uma empresa que também não está muito preocupada, descarta lá no rio um produto químico ou, sei lá, poluente, provavelmente ela não vai ser bem vista perante aquela comunidade. Então, é importante que, além da legislação, a sociedade também faça essas cobranças. E, logicamente, a empresa entenda que ela está sendo mal vista. Pode ser que isso seja até uma propaganda errada para ela e pode ser que até no futuro ela acabe tendo problemas, não só pela legislação, mas pela própria comunidade onde ela está incluída. E muitas vezes ela tem que procurar alternativas e acabar saindo do local. Outro fator também a se colocar é, logicamente, por final, o meio ambiente. Quem, na verdade, agradece muito esse fator, logicamente, o meio ambiente, se você respeitar, se a empresa está inclusa dentro da logística reversa, se ela consegue respeitar o meio ambiente, logicamente vai ser um diferencial. Entender que não simplesmente degradar o meio ambiente, eu não tenho nada com isso, esse não é meu problema, minha empresa não faz parte desse caminho, né? Não adianta também para mim fazer isso se os outros não fazem, não é assim que funciona. Eu tenho que ter a consciência própria e, logicamente, fazer uma escalada com que as outras empresas também façam parte disso. E a sociedade no geral. Muitas vezes isso é difícil. Por isso que você tem que ter uma legislação que acaba pressionando, empurrando que as empresas participem desse todo, né? Participem dessa questão de cada vez mais a preocupação socioambiental. Isso é importante, isso é um fator que a legislação cada vez mais está tendo mutações para que ela, logicamente, melhore, né? Leva um tempo, mas está sendo pressionado cada vez mais. Seguindo lá, pessoal, entendemos que a legislação ela tem alterações, então, de país para país. Vejam lá que na Alemanha, em meados de 91, a legislação sobre a reciclagem era sobre as embalagens dos produtos duráveis. Ela tinha uma preocupação acentuada sobre qual a utilização de embalagens e os produtos duráveis. Afinal de contas, esses produtos acabam durando mais, mas, porém, quando iam sendo colocados para o mercado, a reciclagem era mais difícil.
A lei sobre a reciclagem foi cada vez mais acentuada em 92, a obrigatoriedade da reciclagem de embalagens secundárias. A reutilização e a reciclagem para embalagens. A lei da reciclagem de 93 acaba sendo cada vez mais difundida e uma obrigatoriedade da reciclagem. A reciclagem de automóveis em 96 e assim se segue. Vejam lá que a Alemanha teve alguns fatores ali que se apresentam no quadro, né, acentuado principalmente pela reciclagem. Não é só a reciclagem a questão da logística reversa, né, pessoal? Entendemos que já vimos lá que os processos fazem parte. É onde a gente tem que entender que não é só a reciclagem, são vários fatores. Utilização de novos produtos, novas matérias-primas, utilização de novos meios para que esses produtos possam ser concebidos, ok? Vamos lá para um outro país? Aqui os Estados Unidos. Leis estaduais, que é a redução de resíduos sólidos, reciclagem, legislação sobre coleta e disposição final, lei de conteúdo reciclado, né, e a instituição da IPA, Environment Protection Agency, e a FTC, a Federal Trade Commission, a definição de padrões e termos de reciclagem. Veja lá que as empresas começam a colocar formas na legislação de como reciclar. Não é simplesmente, né, vou reciclar, mas reciclar como? Vai utilizar, não adianta você também usar um processo que vai ser também degradante ao meio ambiente, ou talvez o processo seja mais complicado que a reciclagem, que seja até pior. Então não adianta, eu tenho que colocar padrões que sejam aceitos dentro da legislação e também sejam aceitáveis perante a sociedade, que é o próprio o meio ambiente não seja, né, degradado e também seja adequado, ok? Vemos lá mais um país então. Os países escandinavos, lá para a Europa. Lei sobre embalagens descartáveis, a proibição do uso de embalagens descartáveis em geral, que logicamente gera muito mais, né, a questão do jogar, né, no meio ambiente. A lei sobre as embalagens retornáveis, cada vez mais você utilizar embalagens retornáveis para que é um ganho também para o meio ambiente. Lei sobre sacolas plásticas, né, proibição de sacolas plásticas. Muito se vê hoje até no Brasil essa questão da sacola plástica, né? Você ir no mercado, você levar teu próprio compartimento, a tua sacolinha lá, né, uma caixa, sei lá, plástica, para trazer o teu produto. Hoje, muitos países, principalmente os países europeus, obrigam que as pessoas comecem a se utilizar desses meios. Aqui ainda acaba causando um pouquinho de problemas, porque muitas pessoas vão ao mercado, não levam, como é que ela vai trazer na mão as mercadorias, acaba gerando certos problemas. Mas é uma conscientização que vai cada vez mais sendo acentuada para a sociedade. E a sociedade tem que entender, se ela realmente fizer parte disso, o meio ambiente vai agradecer. Passamos aqui então para o Japão. A lei da reciclagem de automóveis, que vem de 91 e 97. Transferência da responsabilidade de reciclagem de automóveis. Né? A reciclagem de automóveis cada vez mais acentuada para como que as pessoas produzem os veículos e como é que ela vai para o mercado. A reutilização dos materiais daquele veículo já utilizado, seja da parte metal, parte plástica, a parte dos tecidos, enfim. Tudo isso, a utilização cada vez mais dessas fibras, sejam elas de qualquer forma, para a reutilização em novos veículos. Acompanhe comigo aqui uma comparaçãozinha que a gente tem entre os países, qual a importância que cada um dá, qual que seria realmente o fator que cada um releva na legislação. Os Estados Unidos responsabiliza governos locais, quer dizer, se o governo local realmente não tiver um interesse dentro da responsabilidade socioambiental, é ele que tem que ir lá ver isso. O governo federal deixa para os governos locais, é eles que se preocupam. Então, pode variar muitas vezes de cada estado para estado, ou talvez até de cidade para cidade. Entenda que isso é lá para os Estados Unidos. Na Europa, a responsabilização vem numa cadeia direta. Quer dizer, a Europa coloca dentro das empresas que elas têm que ter a responsabilidade sobre a questão da logística reversa. Para o meio ambiente, a legislação então obriga diretamente que as empresas sejam lá acentuadas dentro dessa implantação. Provavelmente deve haver um departamento que se preocupa em que as empresas incluam isso no seu processo produtivo ou mesmo no descarte dos produtos. Então, é um pouquinho mais acentuado. Lá no Japão, poucas leis e consciência maior. Veja que, na verdade, no Japão não precisa de muitas leis, mas a consciência pessoal. Quer dizer, as pessoas entendem, talvez pelo fato até de ser um país que já passou por vários problemas, guerras, e talvez pelo fato também de ter uma situação geográfica um pouquinho em desvantagem.
é um país que é pequeno e o problema é que se você acaba causando cada vez mais descartes, né, você está procurando cada vez mais problema. Você não tem espaço, você não pode ter a questão de aterros para ficar jogando tudo isso. Então, eles acham uma alternativa. Essas alternativas realmente vêm da questão da reciclagem, a reutilização, o reuso desses produtos que são descartados. Então, é uma consciência já que vem na sociedade. As leis são poucas, mas as pessoas acabam contribuindo para que se realmente a logística reversa funcione lá no Japão. Ok? Então, vamos para o nosso Brasil aqui. O que acontece? Responsabilidade do produtor. Os produtos perigosos, existe uma lei específica, quer dizer, as empresas têm cada vez mais que ter cuidado com os produtos nocivos, aqueles que são descartados no meio ambiente, como é que elas fazem, se elas procuram realmente se utilizar de filtros, se utilizam meios que não degrinam o meio ambiente, né? E os demais, a lei em curso na Câmara Federal. Entendemos que a legislação no Brasil, ela ainda está passando por algumas transformações. Muitas vezes por pressão da própria sociedade, pressão dos governos locais, pressão da comunidade, porém ela leva tempo. E, logicamente, muitas empresas não estão muito preocupadas com isso. Entendemos que muitos acidentes ocorreram no passado, né, sobre a questão ambiental, e isso tem levado com que a pressão do Senado, lá da Câmara, né, ela faça passar leis que realmente as empresas possam entender que é necessário incluir, né, a responsabilidade socioambiental. Acabamos de ver aí até uma questão, né, sobre a degradação do meio ambiente na represa, né, em Minas Gerais, que isso pode ter sido, né, até um fator do quê? Uma legislação que não foi incluída, muitas vezes ela vem empurrando lá com a barriga, não está dando importância ao que está acontecendo e quando chega a acontecer o problema, né, o acidente, já é tarde. Então teríamos que ter talvez até uma auditoria, teríamos que ter uma questão mais acentuada dentro das empresas se realmente elas estão seguindo com a lei. Infelizmente entendemos assim, que a lei não é suficiente. Temos que também ter a cobrança, né, da sociedade. A sociedade tem que cobrar. Muitas vezes estamos vendo coisas erradas e não passamos a colocar isso, né, de uma forma adequada. É aquela questão do, isso não é problema meu, né? Todos temos, né, a nossa parcela, né, de responsabilidade. O papel que você joga no chão e a empresa que está jogando fumaça lá perto, lá na sociedade, se você não vai contra ela, se você não vê as alternativas, ninguém vai fazer nada. Então você acaba criando essas alternativas. Ok? Passamos ao nosso próximo tópico aqui, que é: quando existem condições naturais entre o fluxo reverso e os fluxos diretos, há uma necessidade de intervenção da legislação governamental, que buscará o equilíbrio de todas as partes do processo. Entenda que a legislação é realmente para equilibrar essas duas partes. Muitas vezes a empresa precisa, ela trabalha com a utilização de madeira, né? Ela tem então que acabar utilizando árvores, mas também tem que entender que ela tem lá reflorestamento, né? Ela também tem que entender que também tem que fazer a parte dela. Aí onde a legislação acaba entrando. Não é pelo motivo que ela utiliza uma matéria-prima que eu vou acabar eliminando com toda aquela região lá e não vou fazer nada. Ou mesmo se a empresa deve se utilizar de soltar algum tipo de químico no nosso ar aí, ou nos rios, também tem que se utilizar de filtros. Ela tem que também ter a ideia, a responsabilidade que isso é necessário. Para que isso então seja adequado e equilibrar entre a sociedade, o que ela pede e a empresa faz, existe a legislação. Então a legislação vem para equilibrar as duas partes. Ok? Entendemos que o Brasil tem uma legislação ambiental abrangente, caracterizada principalmente como uma das melhores e mais completas do mundo. Como eu falei para vocês, muitas vezes ela está em mutação. Ela tem sido acentuada nas questões impunitivas, né? Ou mesmo na questão de colocar para que as empresas tenham necessidade de uma adequação dentro da logística reversa, mesmo da questão ambiental, porém, ela é completa, mas ela tem muitas mutações, ela tem que ser colocada aí, muitas mudanças, os materiais mudam, empresas acabam mudando as alternativas, os processos acabam ficando obsoletos, tem que mudar o processo, então ela está aí cada vez em mutação, mas esperamos que cada vez mais para melhor, né, para que a sociedade agradeça, o ambiente também agradeça a sociedade, ok? Outro fator a se colocar aqui, pessoal, é que deve-se observar que a falta muito em termos de aplicação dessas leis, seja lá pela falta de recursos pela fiscalização, como também pela falta de capacidade dos fiscais, da capacitação dos fiscais.
Entendemos que a legislação, né, ela é até que adequada, porém falta material humano, muitas vezes em campo, muitas vezes você não tem pessoas, né, ou não tem pessoal suficiente para ir lá cobrar todas as empresas, e muitas vezes escapa. E muitas vezes até esse pessoal que está em campo, muitas vezes não tem uma capacitação adequada, porque o mercado está em constante mutação. Muitas vezes você vai numa empresa e talvez lá a empresa se utilize de uma matéria-prima e essa matéria-prima talvez o fiscal nem saiba se é proibido, se não é, talvez é alguma coisa recente. Então, essa questão também é complicada para a legislação. Não adianta simplesmente você ter a lei, mas não ter também quem a faça cumprir. Então, muitas vezes é onde o Brasil está pecando, é onde tem que colocar mais pessoas capacitadas para que realmente as empresas sejam incluídas nesse fator. Não simplesmente ter a lei, mas ninguém coloca elas para que seja cumprida. Ok? Seguindo no fator aqui da legislação, pessoal, vemos assim o principal aqui no Brasil, que a lei ela premissa dentro do fator, que o Vale em 1975 coloca. Aquele que gera um resíduo ou causa um impacto nocivo sobre o meio ambiente deve arcar com o custo de sua reparação. É o princípio de quem polui, paga. Entenda que toda empresa que faz, né, prejudicou o meio ambiente, seja lá por o descarte inadequado, seja para a poluição do ar, a poluição de um rio, ela tem que pagar pelo que ela fez. E logicamente que esse pagar não é simplesmente, né, colocar novamente o rio em ordem, limpar. Muitas vezes tem perdas, né, com os peixes nos rios, você tem perda com a própria floresta, né, a sociedade, a comunidade em si, você tem doenças. Existem cidades, né, que tem uma poluição excessiva, as pessoas sofrem com a questão, né, de vários problemas respiratórios. Então, a empresa tem que ser punida por esse fator. Ela tem que ser responsabilizada e ela tem que arcar com os problemas, correto? É difícil? É custoso? Mas se a empresa tivesse pensado anteriormente, ela não teria esse custo, correto? Mas também não é pensar só no custo, mas é pensar nas vidas que muitas vezes, né, se vão, ou mesmo às vezes nos animais, ou às vezes até no meio ambiente. Muitas vezes você não consegue retornar isso. Se a empresa tivesse pensado talvez numa adequação e tivesse respeitado a legislação, ela não tivesse, né, esses custos e talvez até não fosse prejudicado todos esses fatores que eu acabei citando. Então veja que cada vez mais a empresa tem que se preocupar com o meio ambiente e dessa forma a legislação cada vez mais vai pressionando, ok? Entendo lá, pessoal, também que o gerador do resíduo responde pelo mesmo indefinidamente, mesmo que esse resíduo seja transferido do local, tenha mudado de depositário ou até mesmo de forma, mantendo suas mesmas características nocivas. Compreendemos assim, pessoal, que muitas empresas, muitas vezes têm o produto lá pronto, seja lá de uma bateria, por exemplo, e vende a bateria no mercado e, de repente, aquela bateria é vendida, mas ela não se preocupa como que aquela bateria vai ser retornada ao mercado. E entenda que muitas vezes quando aquela bateria foi descartada, se ela diz, agora o problema não é meu. Não, ela tem a responsabilidade sobre isso também, porque afinal de contas, ela colocou no mercado e esse processo todo é problema dela também. É o que a legislação fala. Então, quer dizer, se ela colocou o produto, ela tem que acompanhar todo esse processo, desde quando ela vai para o mercado, para a venda, lá, né, para o consumidor, e quando o consumidor não utiliza mais, vai ao descarte. A empresa tem que ser responsabilizada sobre isso. Entenda que não importa que seja mudado de local também. Não importa que esse produto vá lá para um lixão e se aquele produto tem a marca daquela empresa, ela é responsável por aquilo. Não adianta ela querer se livrar, não, agora não é problema meu. Não, é problema seu também. Você entenda que cada vez mais isso acontece. As empresas querem se redimir, né, ou quererem jogar o problema para outro. Não fui eu que joguei, não é meu problema, mas você teria que ter pensado na cadeia toda. Você deveria ter pensado desde quando o produto foi concebido, quando ele foi para o mercado, quando ele chegou nas mãos do consumidor e agora o retorno. Como é que fica? Né? Você vai ter postos de coleta, você vai se responsabilizar pelas coletas, seja lá nos mercados, seja lá na comunidade. O que vai acontecer? Você também tem que ter a sua parcela, né, de contribuição e ela passa a ser responsável pela cadeia toda. Ok? Entendemos que, dentro da legislação, existe dentro do Brasil algumas questões aqui importantes a salientar. O Programa Brasileiro de Reciclagem começou em 98, que foi uma política sobre resíduos sólidos.
além de a separação do resíduo sólido, logicamente para que você possa separar o que pode ser reciclado e o que vai realmente ser descartado definitivamente. A coleta seletiva domiciliar. Coleta seletiva domiciliar é obrigatória em municípios com mais de 150 mil habitantes. Entenda que muitos municípios hoje no Brasil ainda, entendemos que não tem uma coleta domiciliar. Muitas vezes as pessoas jogam num terreno próximo ou jogam lá num aterro clandestino, o que causa problemas. Essa questão dessa separação e do lixo domiciliar é importante salientar para a sociedade que isso faz um mal, né? Cada vez mais você jogar o produto, descartar simplesmente aleatoriamente, é um problema para a sociedade também. E para que as empresas comecem a se conscientizar também e a comunidade, né, cobre dos seus governos locais, para que eles tenham um aterro sanitário, para que eles tenham uma adequação, para que eles tenham uma coleta domiciliar. Então isso é importante também. Seguimos lá? Os aproveitanários e os pneumáticos. A obrigatoriedade por parte dos fabricantes e distribuidores de produtos agroveterinários e pneumáticos pela coleta de embalagens e produtos de pós-consumo. Entendam lá que produtos que são utilizados os herbicidas, fertilizantes, eles são produtos nocivos são problemáticos para o meio ambiente. Então esses produtos têm que ter um descarte adequado, assim como os pneus. Então muitas empresas são obrigadas, quando dá a utilização do herbicida lá pelo agricultor, ele tem que também devolver para que essas embalagens sejam colocadas de forma adequada novamente lá no mercado, ou sejam recicladas de forma adequada. Então veja que isso também é importante para a sociedade. Seguindo lá, a tributação diferenciada. O incentivo da tributação diferenciada para as atividades de reciclagem de materiais. Toda empresa que realmente se preocupa com a logística reversa vai ter um benefício com isso também. A Política Nacional de Resíduos Sólidos em 2010, que vem a dizer que os resíduos sólidos, através da elaboração por planos de gestão integrada, deve ter uma adequação do descarte. E proibição do uso de sacolas plásticas nos supermercados em São Paulo. Entendemos que essa proibição, pessoal, ela é local, ela não é nacional. Algumas cidades até hoje também estão proibindo a utilização de sacolas plásticas, porém não retornou essa questão. Então, pode ser que às vezes lá na tua cidade não tenha, né, essa obrigação de não utilização de sacolas plásticas. A lei ela caiu em São Paulo, mas teve algumas mutações, algumas pessoas não aceitaram, ela voltou, ela saiu, voltou e tem uma briga aí, né, para que ela possa ter continuidade. Enfim, é uma conscientização da própria sociedade de aceitar ou não, ok? Passamos aqui a entender então que observa-se que essas são algumas das diversas legislações existentes no Brasil. Por ser um país onde é uma fonte de movimento ambientalista, todo momento surgem discussões sobre os temas relacionados ao meio ambiente. Entenda que existe uma comparação entre as duas questões aqui. O resultado, o aproveitamento de componentes, reaproveitamento de materiais, incentivos à nova aquisição, exercício de responsabilidade ambiental, a obediência à lei. Entenda que vários fatores, pessoal, fazem parte da legislação. Não é simplesmente dizer que eu cumpro a legislação, mas o que você cumpre a legislação? Você entende a legislação? Você está dentro dos padrões da legislação? Você é uma empresa preocupada dentro desses fatores? Não é simplesmente dizer que eu descarto bem lá o meu produto final, mas o que está incluso dentro da tua empresa de conscientização? Entenda que todos esses fatores apresentados aqui e outros são importantes, assim como também a questão de os resultados, né, da liberação da área da loja do varejo pode ser um benefício para a empresa, a redistribuição de mercadorias pode ser também interessante, a recaptura de valor de ativos para a empresa, a fidelização de clientes, a obediência à lei, o feedback da qualidade. Então, o comparativo aqui, pessoal, para que você entenda que se as empresas estão preocupadas realmente com a implantação de uma logística reversa, elas vão ter muitos ganhos. Entenda sempre que não é simplesmente o fator de um diferencial, mas é o ganho para o mercado, ok? Vamos mais a seguinte aqui, pessoal, o nosso resumo do encontro. O que nós vimos hoje aqui? Constatou-se a quantidade significativa de legislação sobre a logística reversa no mundo. Vimos que a comparação entre um país e outro, ela pode ter alterações.
Alguns países se preocupam com alguns fatores, alguns países a legislação é menos branda, mas as pessoas na sociedade têm mais preocupação. Então entenda que muitas vezes de país para país pode ter algumas alterações. O que vale lembrar é que no Brasil nós temos uma boa legislação, porém falta um pouquinho da fiscalização. Essa fiscalização de repente pode ser até incluída com os próprios, as pessoas da sociedade, nós mesmos. Podemos de repente auxiliar nessa questão de que a legislação seja cumprida. Cada vez mais se pressionarmos as empresas e para que o governo realmente possa cumprir o seu papel, talvez sejamos beneficiados, ok? Entendemos também que estudou-se aqui cada país deve desenvolver as empresas e o governo na busca da melhor solução dos problemas. Veja que cada país procura resolver os seus problemas diferenciadamente. Apresentou-se também a legislação sobre a logística reversa no Brasil. Como é que ela se desenvolveu? Entendemos que a legislação cada vez mais é presente, algumas questões estão em mutações, porém, ela está cada vez mais presente dentro da sociedade. E isso é importante para que a logística reversa possa ser entendida como um benefício, não simplesmente colocada, né, para as empresas. Entenda, pessoal, então, que a logística reversa, a importância dela, ela vai muito mais além do que das empresas. Você, como futuro profissional da logística, entenda que muitas vezes não é só a empresa que tem parte nesse assunto, como questão socioambiental, mas toda a sociedade. E a legislação está inclusa para todos. Se a empresa está preocupada realmente em ser bem vista e em cumprir realmente o seu papel perante uma sociedade, ela tem que entender que ela deve passar essa imagem para a sociedade como um todo. Compreenda que tudo isso é importante para o caminho que ela quer galgar no futuro. Compreende? Pessoal, vamos ficando por aqui. Espero que você tenha gostado do assunto, né? E acredito que você possa procurar saber um pouquinho mais. Tente consultar aí o assunto sobre a legislação da logística reversa e a legislação que inclui as empresas. Entenda que isso é importante para a sua formação como técnico de logística, ok? Vou ficando por aqui, um grande abraço e até mais.